E aí, cachorreiros e gateiros? Por acaso você sabe ler quando o seu cachorro tá com medo? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu sou Luísa Cervenka, terapeuta comportamental de cães e gatos, e hoje eu vou te ensinar como você enxergar quando o seu cachorro tem medo. E será que é bom ele ter medo? Quando será que a gente percebe que ele tem medo? Quais os problemas dele sentir medo? Calma que eu vou responder tudo agora. Mas antes eu quero saber, quando o seu cachorro tem medo, do que ele tem medo e qual a reação dele quando ele tá com medo? Escreve aqui embaixo que eu quero saber. Aproveita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho para ser avisado do próximo vídeo e deixa aquele like que a gente adora. Muitas vezes, quando eu vou atender, quando eu vou fazer as consultas comportamentais, eu percebo que muitas das queixas dos comportamentos indesejados pelos tutores tem a ver com medo. Ah, mas meu cachorro, ele late dentro do carro ferozmente para todo mundo que passa na rua. Sim, latir, rosnar, atacar podem ser sintomas de medo. Mas o problema do meu cachorro, Luísa, é que todo mundo que entra em casa, ele fica latindo, latindo, latindo. Aí a pessoa brinca com ele e tá tudo bem. Aí daqui a pouco a pessoa vai levantar de novo e daí ele começa a latir tudo de novo. O meu cachorro, ele se treme, 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 mas ele não avança em ninguém. Será que isso é medo? Não, fogos, trovão, essas coisas. Não, meu cachorro não tem medo, ele sai latindo, mas ele late até parar o barulho. Mas ele não tem medo, não. Meu cachorro, no passeio, ele não pode ver um saco de lixo, uma coisa diferente, uma moto que passa. Qualquer coisa ele já se encolhe, já morre de medo, vem atrás das minhas pernas. Todas essas situações são de medo. A gente acha que o cachorro demonstra medo quando ele fica acuado, com o rabo entre as patas, mas tem muitas outras formas dele demonstrar que ele não está bem, que ele está desconfortável numa situação. Tem um estudo que foi feito para entender quais eram os sinais de desconforto nos cães. Esses sinais podem se chamar sinais de apaziguamento, sinais de calma, ou em inglês calming signals, que vai desde um simples lamber de focinho. A Aurora, que tem uma língua enorme de lado, ela não consegue lamber o próprio focinho, mas ela fica mexendo a língua. Isso já é um sinal de desconforto. Bocejo, orelha para trás, virar o focinho, aquele olhar que aparece o branquinho do olho do cachorro aqui embaixo, ele fica olhando assim, tensão no corpo, pilo, ereção, levantar só uma pata, se chacoalhar, sentar de repente do nada, começar a cheirar o chão, e daí a gente começa a escalonar, como por exemplo, latir, rosnar, morder, diferentes formas de mordidas, diferentes níveis de mordidas. O grande problema é que o medo do outro só nos é preocupante quando ele nos afeta. Quando o cachorro tá com medo, mas ele tá só tremendo, a gente vai lá e pega o cachorro e coloca ele na situação que ele tem medo, sem se preocupar com isso. Mas se o cachorro começa a morder, ferir alguém, aí a gente busca um profissional do comportamento, aí que a gente começa a entender que o cachorro não tá bem. Mas será que se a gente perceber lá no começo, com uma lambida de focinho, com um simples bocejo, será que a gente não consegue prevenir aquela mordida? Por que então que eu só percebo o medo do meu cachorro quando de alguma forma isso é ruim para mim? Será que eu não tenho empatia suficiente para entender que qualquer nível de medo para ele já é angustiante e não é bom? Vamos imaginar duas pessoas, ambas têm medo de cobra. Uma, ao ver a cobra, ela começa a gritar, pedir ajuda. E a outra, ela congela. É tanto medo que ela petrifica, ela não sabe o que fazer. Qual das duas pessoas você ajudaria? Provavelmente, a que grita mais iria te cansar, você iria ficar angustiado, iria tentar resolver aquele medo rápido para ela parar de gritar. Mas será que o medo dela não é tão forte quanto da outra pessoa que ficou calada? Será que pelo fato da pessoa ficar calada, você vai dar menos atenção? Você não vai se preocupar tanto com o medo dela, já que ela não atrapalhou o seu sossego? E você? Quando você sente medo, você se cala, você se fecha, você foge? Ou você simplesmente dá um escândalo, começa a gritar, começa a brigar com todo mundo? Muitas vezes, a melhor defesa é o ataque. E por isso que muitos cães acabam atacando em diversas situações, porque é dessa forma
forma que eles são ouvidos. É dessa forma que as pessoas acabam se afastando dele. Qualquer outra alternativa muitas vezes é em vão, porque a gente não presta atenção e a gente continua colocando o cachorro naquela situação que causa medo nele. Ai, Luísa, mas meu cachorro, ele vai ao pet shop, imagina, ele é um santo. Agora, na minha casa, se eu tento dar banho nele, nossa, é mordida pra tudo que é lado. Será que muitas vezes a gente não acaba demonstrando mais medo com quem a gente confia em situações que a gente tem mais tranquilidade pra demonstrar as emoções? Será que lá no pet shop ele não acaba tendo um medo sem saber como agir? Ele acaba congelando? Ele acaba não tendo reação, mas isso não quer dizer que ele não está com medo? Mas simplesmente aquilo não atrapalha, porque não ataca o profissional, não ataca a mim, mas em casa, aí me ataca, aí realmente é um problema. Mas se ele tem medo de água, de secador, tanto faz ele tá na sua casa ou no pet shop. O medo é o mesmo. A forma como a gente lida com o medo alheio é que é diferente. Então, se o seu cachorro ele late pra alguma coisa, pode ser por medo. Se ele ataca alguém, pode ser por medo. Se ele começa a rosnar para alguma coisa que está se aproximando dele, pode ser medo. Se ele tenta se afugentar, se ele tenta desviar o corpo, se ele tenta ir para uma outra direção quando algo se aproxima dele, pode ser medo. Se ele simplesmente encolhe o corpo, fica tenso, pode ser medo. Agora eu te pergunto, qual é a sua reação quando o seu cachorro tem medo? Você fala pra ele, ai, besteira, isso passa, não, vamos lá, não tem problema nenhum, é só um saco de lixo, vem, e fica forçando o seu cachorro a lidar com aquela situação? Você é dessas pessoas que fica com receio, que fica angustiado pelo cachorro, tá com medo, e já pega no colo e fica, não, calma, tá tudo bem. Ou você simplesmente não presta atenção, não sei nem o que o cachorro tá sentindo, não me importa. A forma como a gente lida com o medo do outro diz muito mais sobre a gente do que sobre o outro. Então, criar empatia com o cachorro pode ser muito mais benéfico para mim do que para o próprio cachorro. Mas é claro que ele vai te agradecer de patinhas erguidas para os céus de que você tá tomando cuidado com as emoções dele. E não adianta colocar o cachorro naquela situação que ele tem medo e falar, lida com isso, veja que não tem problema. Isso se chama inundação. Isso não necessariamente dá certo e mesmo quando dá certo, passa por um estresse tão grande que angustia tanto o animal, que causa uma elevação do cortisol tão alta que muitas vezes ele leva muito tempo para conseguir se recuperar. E não necessariamente ele vai aprender a lidar com aquele medo que você fez essa inundação, que você colocou ele ali sem poder fazer muita coisa e sem poder ter reação e sem poder fugir. Não necessariamente ele vai aprender de que aquele estímulo é tranquilo, que ele pode lidar sem problema nenhum. É a mesma coisa de eu te colocar numa sala, vamos supor que você tem medo de barata, coloco numa sala lotada de barata e eu falo, fica aí até você perder o medo. Será que você vai perder o medo? E se você perder, quer dizer que qualquer local que você for que tiver uma barata, você vai lidar numa boa? Ai, Luísa, mas meu cachorro, ele morre de medo de visita, mas daí eu pego ele, coloco no colo da visita, a visita faz carinho e ele se entrega. Então, será que isso tem problema? Eu que te pergunto, será que tem problema eu te colocar em algum local, por exemplo, com medo de barata, num quarto cheio de barata, mas daí a barata vem e te oferece um chocolate? Tem problema? Então, será que a gente precisa mostrar para o cachorro que aquele estímulo não é ruim ou pode ser algo até positivo para ele, inundando, colocando ele hiper perto daquele estímulo que causa angústia nele? Ou será que a gente pode ir aos pouquinhos, oferecendo um petisco aos poucos, indo com calma, respeitando o limite do cachorro, respeitando o limite e a tolerância, o espaço que ele consegue ir até e até onde ele não consegue mais ir. Por mais medo que a gente tenha, vamos supor de novo da barata, tem um limite. A barata tá 2 metros de mim. Não, tá tranquilo, mas quando ela chega a 1 metro, aí eu começo a ficar angustiada. Ou a barata tá a 2 dias de mim e eu tô tranquila, mas se ela chega a 1 quilômetro de mim, eu já fico nervosa. Cada um tem o seu limite, o seu limiar, o seu espaço de segurança. E o cachorro não é diferente. E quanto mais a gente invade esse espaço de segurança, menor vai ficando esse limite, menor vai ficando esse limiar de segurança e mais rápido vai ser a reação do cachorro. A melhor forma da gente trabalhar qualquer medo do cachorro é com dessensibilização, associando aquele estímulo que pode ser angustiante, aviltante, que cause um medo tremendo, com algo positivo, mas mais uma vez, respeitando o limite e a tolerância do cachorro.
Aí eu preciso trabalhar a minha paciência para conseguir lidar com toda essa situação e respeitar o cachorro. Não é nada rápido, não é nada fácil. É muito importante que a gente tenha um poder elevado de observação do cachorro, que a gente conheça muito bem, principalmente quais são os sinais que ele dá quando ele tá desconfortável, que seja desde lamber o focinho até virar o corpo, quais sinais que ele dá antes dele rosnar, antes dele morder. Então, quais são os sinais mais sutis que ele dá para falar, com licença, eu não estou confortável aqui, você pode se afastar um pouquinho? É nessa hora que a gente tem que respeitar. Se a gente ultrapassa isso, aí a reação dele vai ficando cada vez mais elevada e quando ele estiver de novo na mesma situação, ele vai deixar de dar aqueles sinais mais brandos, ele já vai pro mais forte, porque afinal, aqueles mais brandos não funcionam mais. Então, por exemplo, você tem que tomar cuidado quando você for levar o seu cachorro ao veterinário. Não é pelo simples fato dele ficar ali congelado, dele não morder o veterinário, que ele não tá desconfortável. Será que ele não tá com a orelha pra trás? Será que ele não tá com o corpinho arqueado? Será que ele não tá tenso? Será que ele não tá lambendo o focinho, desviando o olhar? Já é um sinal de tensão. Se a gente não fizer nada, talvez isso possa evoluir daqui a alguns anos para uma mordida sim. Mas mesmo que não evolua, eu não quero que o cachorro fique passando por situações angustiantes. Não tem para que ele passar por isso. E daí vem aquela velha pergunta que é, mas Luísa, se eu tiver assim um carinho, se eu abraçar, se eu consolar o meu cachorro quando ele tá com medo, eu não estou reforçando aquele medo? Medo não se reforça. Ou você tem medo ou você não tem medo. Não tem como você ter algo que você tem medo e alguém falar, isso, eu continuo tendo medo, parabéns! E você tem mais medo. O que acontece são situações que você vai sendo colocado mais à prova, que mais daqueles estímulos que você tem medo vão sendo colocados e a sua tensão, a sua angústia, o seu pavor, a sua fobia vão aumentando cada vez mais. Então sim, você pode consolar o seu cachorro. O que você não pode fazer é simplesmente evitar que ele passe por certas situações. A gente não pode chegar ao ponto de estressá-lo, colocá-lo numa situação que ele vai ficar com muito medo e isso não vai fazer bem para ele, mas a gente também não pode evitar que ele passe por certas situações, mas a gente pode enfraquecer aquele estímulo, fazer com que esse estímulo chegue bem fraquinho aos pouquinhos, associando com coisas positivas, que pode ser um carinho, um brinquedo, um passeio, um petisco. Tem como tratar o medo. Não é simplesmente com desensibilização. Muitas vezes, quando esse medo é muito forte, que a gente chama de fobia, a gente precisa entrar com medicação. E mais do que tudo isso, entrar com enriquecimento ambiental, entrar com os dispositivos alimentares, com desafios, porque isso vai liberar dopamina. E a dopamina é que vai fazer com que o cachorro fique mais autoconfiante e que ele tenha mais estrutura para lidar com essas situações que ele pode vir a ter medo. Se você tá com um cachorro que tem muito medo e você não tá sabendo como lidar, busque um profissional do comportamento. Esse é um dos assuntos mais difíceis pra gente tratar dentro do comportamento animal. Mas e aí? Quais são as características do seu cachorro quando ele tem medo? Escreve aqui embaixo que eu quero saber. Até a próxima!